São 13 horas, aqui em Brasília. Hoje é dia 17 de agosto de 2024. Eu penso que alguém está com o microfone aberto, fechado. Nós estamos iniciando, então, a sessão de comunicação sobre o AVP, Álvaro Vieira Pinto, e a partir de agora, já agradeço a presença dos inscritos de trabalho, que, sem dúvida, contribuíram e contribuem muito com a questão posta sobre o grande pensador Álvaro Vieira Pinto, que só nos traz alegria. E agora eu passo a palavra, então, para o Ivan Pereira Quintana, que vai coordenar essa sessão. Ivan, é com você. Então tá, valeu, obrigado, Vanderlei. Pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria só agradecer a oportunidade, né? Eu já havia falado para o Vanderlei anteriormente o quanto é louvável, né? Esse tipo de coloca em si representa um espaço muito rico e uma oportunidade de troca, né? E o Álvaro Vieira Pinto, enquanto figura central nesse diálogo, só tem a contribuir. Como que a gente vai fazer, tá? Eu vou seguir a ordem de apresentações, tá? 10 minutos para cada um. Quando faltar 2 minutos, eu aviso vocês, tá? E ao final, a gente faz ali um espaço de falas e considerações, tá? Então, para começar, então, a nossa roda de conversa, eu quero convidar o professor doutor Christian Cipriani, professor doutor Paulino José Orso, para falar sobre a tecnologia e subdesenvolvimento do pensamento de Álvaro Vieira Pinto. Tá com vocês. Certo. Pessoal, eu primeiro quero agradecer, dizer que a gente se encontrar novamente aqui para falar sobre Vieira Pinto é bem importante. Uma das coisas que eu pretendo fazer, inclusive estando conhecendo agora nesse momento a região norte, é também pensar um pouco essa questão de uma, não sei se posso falar isso, mas uma pedagogia do desenvolvimento, tá? Então, meus próximos passos, talvez, de pesquisa, seja um pouco pensar isso e também refletir como isso acaba sendo importante aqui para essa relação mesmo de desenvolvimento da Amazônia, desenvolvimento amazônico que tem sido muito debatido nesses tempos. Inclusive, essa semana a gente teve um fórum internacional aqui de desenvolvimento da Amazônia e tem sido um ponto bem importante aí de debate também, a sustentabilidade desse desenvolvimento, né? Então, se vocês me permitem, nesse momento eu vou ler para que as minhas ideias fiquem um pouco mais fácil também, para que depois a gente possa debater elas. E farei alguns comentários baseado no próprio Vieira Pinto, quando eu achar que for necessário, tá? Eu tenho como projetar aqui, só uma pergunta, ela fica disponível aqui a projeção de tela? Deixa eu ver, acho que sim. Tenta clicar no canto direito, ali do lado do... Sim. Isso, ali em compartilhar, vê se tu consegue. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Tá carregando, só um instante, agora sim. Tá certo. Então, vou lendo aqui, tá, pessoal? Existe, segundo Álvaro Vieira Pinto, e aí eu cito o conceito de tecnologia, uma relação ontológica entre trabalho e tecnologia. Não só porque a segunda corrobora com as tarefas referentes ao trabalho, mas também porque a segunda encarna o trabalho humano, assim como adquirem dele a sua feição social. Isto é, a tecnologia detém o aspecto antropomórfico do trabalho e, logo, por isso é sempre histórica. Essas considerações também servem para mostrar a relação entre tecnologia, desenvolvimento e exploração do trabalho. A tecnologia adquire sentido no discurso de Vieira Pinto a partir da categoria central do trabalho, porque configura-se como fator de modificação do mundo. Consequentemente, o trabalho revela a realidade. Essa relação é estabelecida pelo conceito existencial de amanualidade. E aí eu faço uma referência aqui ao trabalho do Gonzato, orientado pelo Merkel, que está presente aqui, sobre a manualidade, que foi talvez um dos primeiros trabalhos que eu li sobre Vieira Pinto com relação à área mesmo de pensar o projeto de artifícios, né? A projeção de artifícios.
o autor carioca toma o termo de empréstimo do existencialismo heideggeriano e confere para ele um tratamento crítico e histórico com vistas no desenvolvimento da sociedade brasileira e latino-americana. O conceito de amanualidade, tradicional da filosofia da existência, vou subir aqui, pode ser apresentado como o mundo se apresenta ao existente humano como espaço de ações possíveis mediante objetos dispostos ao seu redor a serem tomados como utensílios e que, portanto, a determinação mais imediata dos entes é de se darem como algo que se está na mão. E aí eu faço uma citação que eu acabei de ler do Vieira Pinto. Por certo, o Vieira Pinto quer demonstrar que, ao apontar o caráter de amanualidade dos instrumentos, utensílios ou dispositivos, é que em seu momento histórico e em sua realidade concreta, os objetos que se revelam como coisas em função do seu caráter amanual são, na realidade, fabricados pelo ser humano. E aí tem uma citação do Vieira Pinto desse mesmo livro de 1960, no tomo 1 de Consciência e Realidade Nacional, que ele vai dizer que justamente essa capacidade de manuseio do sujeito que vai dar esse caráter amanual, porque ele teve de ser produzido antes, né? Então, ele só pode ser produzido porque a matéria de que ele é feito e todos esses ingredientes, eles se apresentam à mão desse sujeito criador como uma forma de manuseio, não sei se mais, ele cita mais primitiva, mas talvez numa substância, não, é uma substância mais bruta, como ele mesmo vai dizer aí para a gente. Então, com efeito, o manual para Álvaro Vieira Pinto toma a feição do trabalho quando os utensílios ou dispositivos que se encontram à mão não são dados, mas sim transformados pela ação humana em instrumentos eficazes à manutenção da vida. Nesse sentido, o filósofo compreende que o trabalho eleva a realidade objetiva a um outro grau de manualidade e possibilita, assim, novas características dos objetos, me perdi aqui. Manualidade possibilita, sim, novas características de objetos, bem como propriamente novos objetos. Para o Vieira Pinto, o manual do objeto é visto como resultado de operações laboriosas, ao cabo do qual algo é dado porque foi feito. A qualidade de feito incorpora ao objeto toda a soma de trabalho que custou, não o trabalho de forças naturais, cegas e fatais, e sim esforço humano. O objeto novo, por revelar outras ações possíveis ao ser humano, sugere novas possibilidades de modificar a realidade e muda o conhecimento humano do mundo, visto que esse se dá por meio dos objetos que se dispõem para manipular. Por isso, a revelação do mundo, enquanto característica própria dos instrumentos que se põem à mão, apresenta-se como caráter histórico da manufatura e se refere às forças de produção, bem como às relações de produção e ao grau de avanço intelectual de uma nação. É outra citação aqui do querido Vieira Pinto. Nesse sentido, pavimentamos a relação entre tecnologia e desenvolvimento na perspectiva alvariana. Se a manualidade é decorrência do trabalho e permite o avanço de uma sociedade na produção da realidade, tal lógica funda o princípio de que a superação do subdesenvolvimento dar-se-á pela acumulação qualitativa do trabalho. E aqui é um ponto importante desse pequeno texto. Assim, de acordo com Vieira Pinto, a acumulação quantitativa serve apenas na contemporaneidade para a exploração do trabalho das massas, pois esta se configura como repetição dos procedimentos tradicionais. Logo, visa apenas o aumento da produtividade. Contudo, ao acumular trabalho de modo qualitativo, pelo aproveitamento do resultado do trabalho anterior como meio para a obtenção de algo distinto, graças à característica inventiva do ser humano, a sociedade alcança um produto novo do efeito material inédito. Na perspectiva do Vieira Pinto, é este novo trabalho que produz o desenvolvimento, tá? E isso é uma citação lá do primeiro tomo de Consciência e Realidade Nacional. Então, as considerações feitas até aqui merecem um questionamento. Qual a relação do que foi dito com a tecnologia? Cabe apontar que, por mais que a tecnologia no imaginário social represente algo meio futurístico, ela é, em essência, a técnica. Essa como processo de acumulação qualitativa do trabalho, a fim de melhorar as condições existenciais do ser humano. Deixa eu
apesar de já ter apresentado o caminho dessa pergunta, no que eu já, em certa medida, fui apresentando nesse texto, no tomo 1 de O Conceito e Tecnologia, Vieira Pinto apresenta alguns pontos, né? A tecnologia como logos da técnica, a tecnologia equivalente pura e simplesmente à técnica, ou um know-how, e a tecnologia como um conjunto de todas as técnicas de que dispõe uma determinada sociedade, e D, que é o último ponto que ele cita naquele livro, que é ligada diretamente à concepção anterior, esta tecnologia como ideologização da técnica. A gente tem vivido muito nesse período também essa questão do ponto D aqui no nosso momento, principalmente com relação às questões direcionadas à inteligência artificial e coisas do gênero. Como o que nos interessa nesse momento é aprender a relação entre tecnologia e desenvolvimento em Vieira Pinto, oferecemos um trato aos 4 significados conjuntamente nas considerações seguintes. A técnica... minutinhos. Oi? 2 minutos ainda. Tá. A técnica, em plano mais superficial, pode ser exprimida como um modo de fazer bem alguma coisa. Tá? É o know-how. Então, eu vou avançar aqui, né? Com a execução de ações adequadas para a consecução de certo resultado, com maior economia de meios e tempos. Nesse sentido, a técnica é cunhada enquanto repetição cuidadosa de atos aprovados e aprendidos. De acordo com Vieira Pinto, existe socialmente o interesse na manutenção e na divulgação desta faceta da técnica, porque ela permite a estabilização por algum tempo do conjunto de relações de produção e legar a consistência à estrutura social. Né? É aquela técnica que está ligada à memória social do bem-fazer. Entretanto, de acordo com Álvaro Vieira Pinto, a essência da técnica não está no fazer bem, e sim no fazer novo. Em outros termos, a técnica é essencialmente a criação de novo modo de fazer e, por natureza, invenção. É inventiva ao procurar realizar algo melhor por meio melhor. Isso não quer dizer o abandono total do velho, mas sim a sua incorporação dialética no novo. Como a técnica afeta o modo de trabalho existente, faz também com que o mundo, a partir de novas possibilidades de a manualidade, se abra ao ente humano e permita-lhe alcançar níveis superiores de consciência. O ente humano entende-se desta forma como criador do mundo e não apenas como um ente contemplativo. Ao criar com intencionalidade, o ser humano cria para si, melhora o mundo circundante e se desenvolve cada vez mais. Aí tem uma parte importante do Consciência e Realidade Nacional, que o Vieira Pinto vai dizer que a técnica não vai se confundir com a distribuição horizontal de conhecimentos pragmáticos a um determinado grupo social. Ele vai dizer que a técnica, antes de tudo, um esforço da comunidade que vai empreender a fim de melhorar o modo de fabricação dos bens necessários, mediante alteração do procedimento que tem por hábito empregar, com a finalidade de criar algo novo a partir do antigo, e aí que está o ponto essencial do que é o desenvolvimento. Eu vou pular um pouco aqui para o final, pessoal, em função do meu tempo, mas, de maneira geral, é com base nessas considerações, nessa relação entre tecnologia e desenvolvimento, nessa categoria de criar algo novo a partir do antigo, que a gente encontra, em certa medida, a saída do pensamento, do meu ponto de vista, da exploração causada pelo subdesenvolvimento. Porque é a partir desse ponto que o país, por exemplo, pode se voltar aos rumos da revolução tecnológica. Para o Vieira Pinto, isso significa que o Brasil precisa, para se desenvolver, projetar políticas públicas de incentivo à educação, à área científica, para que dessa forma a gente consiga se apoderar desses conhecimentos, dessas técnicas que são próprias da nossa nação, para que assim a gente consiga abreviar a emancipação da nossa nação, do Brasil, de um jugo mais imperialista e que cada vez mais tem sido patente e talvez mistificado mesmo na contemporaneidade. Então, eu imagino aqui, para fechar, que o Vieira Pinto ele vai alertar em o conceito de tecnologia para a ideologização da técnica por parte dos países imperialistas, e isso tem consequências que são muito
desastrosas para o desenvolvimento dos países como o Brasil, porque os países imperialistas eles buscam imputar em nossos dirigentes, através de propaganda, que acaba refletindo nas concepções, na consciência do povo, o princípio de que a tecnologia é produto exclusivo de uma região dominante. E que é só possível nessas regiões dominantes porque lá não há falta de uma alta erudição, né? Então, que os nossos meios, as nossas formas, as nossas técnicas são menos importantes. E essa ideologização vai dizer que só pode existir essa tecnologia em países hegemônicos, né? Que é lá a origem dessa tecnologia. Então, com efeito, a nós, países subdesenvolvidos, se a gente quer progredir, essa ideologia vai dizer que a gente precisa adquirir essas tecnologias alienígenas com preços exorbitantes, ao invés de investir em pesquisa e produção com base nas nossas, né? E aí o que o Vieira Pinto faz, do meu ponto de vista, é oferecer essa questão de que a partir dessas tecnologias já existentes é que a gente consegue produzir algo nosso, e isso vai corroborar o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa nação. Beleza? Agradeço aí mais uma vez e obrigado, desculpa por pular o tempo aí, pessoal. Não, imagina, tudo certo. A gente que agradece, Christian. Daí as perguntas a gente só retomando, a gente vai fazer no final, tá, pessoal? Só para a gente poder dar continuidade e atender a agenda do cronograma. Eu sou o próximo, então, na sequência de apresentações. Eu não vou transmitir os slides, eu vou fazer mais uma explanação mesmo, né? Eu vou, antes, explicar um pouquinho do contexto da minha escrita, né? Eu tentei, ao longo do artigo que eu submeti, explorar um pouquinho as lições de Álvaro Vieira Pinto, né? Numa das suas obras, né? Que é uma das obras que eu mais trabalho, eu não me ocupo tanto das outras, por mais correlacionadas que sejam, mas eu me debruço muito nas 7 lições sobre educação de adultos, que ela é de 82, né? E a sua relação com a andragogia. Eu vou fazer uma pequena fala acerca disso, né? Só contextualizando, tá? A andragogia, enquanto ciência, ela se ocupa do ensino-aprendizagem de adultos, tá? Hoje, eu e Ivan, pessoa física, falando, eu sou um pouco crítico dos cursos de pedagogia, e eu ainda sou mais adepto de uma formação específica em andragogia. Algumas instituições, né, têm ofertado esse tipo de graduação, porque eu acho que a pedagogia ela não consegue comportar, né? Hoje a gente tem em algumas instituições cadeiras de EJA, né, de formação de adultos dentro dentro do currículo, mas são cadeiras que tangenciam, assim, em certa maneira, alguns tópicos, não conseguem dar uma ênfase específica, né? Então, feita essa crítica, né? A andragogia ela é uma ciência que ela tem uma longa história, né? Então, se você olhar, você já tem Alexander Kapp, você tem Eduardo Lindemann, você tem Knowles, você tem Paulo Freire, e você tem também o Álvaro Vieira Pinto, que é um autor que eu costumo falar que faz uma relação direta com esse tópico, né? Em 7 lições, eu costumo trazer um pensador que eu acho muito legal, que ele é de Minas Gerais, que ele é o Silvano Severino Dias, né? Ele tinha uma tese acerca da educação em Álvaro Vieira Pinto, de 20 anos até já, aonde ele vai dizer que, inicialmente, pensar o Álvaro Vieira Pinto, a educação, é primeiro afirmar que a gente detecta facilmente que os anos 50 e 60, no Brasil, a gente percebe assim, um processo muito forte de industrialização, de urbanização, tecnificação e modernização, e que o pensamento do Álvaro Vieira Pinto, dentro desse debate quente, ele vai se colocar, então, assim como eu gosto muito da expressão que ele usa, que é uma lucidez teórica, porque ele promove um debate com esse movimento que estava acontecendo em termos sociais, né, de modernização, mas ele não se deixa levar, né, por um discurso desenfreado que não pense também as dimensões e as implicações desse tipo de modificação na sociedade. Então, a gente vai ver que na efervescência desses movimentos populares de pensar isso, né, a gente tem ali subjaz uma conscientização do povo e a reivindicação de programas de alfabetização e educação de base que não sejam pura e simplesmente arrolados a uma perspectiva de
profissionalizar o sujeito só em termos de uma formação científica exclusiva para fazer e executar uma função, mas preparar um sujeito em termos de uma formação de um homem alfabetizado cientificamente que se encontre nessa relação, né? Vale dizer também que o Álvaro Vieira Pinto ele vai reaparecer no meio intelectual brasileiro através de um projeto de pesquisa. Salvo engano, tá? Foi a UFSCar, que lá por agosto, foi no segundo semestre de 82, para depois 83, que eles vão fazer ali uma proposta de alfabetização de adultos para os funcionários da UFSCar, tá? Então, é nesse debate ali que vai se dar o curso ali depois de eventuais ideias que vão perpassar também o curso de doutorado, tá? Esse projeto, na época, ele é coordenado pelo professor doutor Demerval Saviani, né? E pela Beth Antunes também. Então, ao longo do desenvolvimento, eles começaram a realizar, né, alguns contatos com o Álvaro Vieira Pinto, e eles fizeram uma entrevista, né? E é essa entrevista que dá o pontapé no livro, né? Ela já começa com isso, né? Eles organizam todos os escritos do Álvaro Vieira Pinto sobre a temática de alfabetização, e isso, né, esse apanhado todo vai dar a forma, então, dos 7 lições, né, que é a obra que a Cortez vai publicar em 82, né? Mas essas discussões vão perpassar 82, vão chegar em 83 e vão indo, tá? É um livro de 120 páginas, mas vai incluir as entrevistas do começo. O início do livro é assim, trazendo a perspectiva teórica do autor, tá? E é interessante também falar que se trata também de anotações das aulas que o Álvaro Vieira Pinto deu ainda no Chile, né, lá em 66. Então, você vai ter ali algumas notas muito interessantes, né? De imediato se tornou um sucesso editorial, né? Teve um público cativo e fiel nos bancos universitários, né? Principalmente em faculdades de pedagogia, né? Que buscavam pensar esse movimento, então, de modernização com essa pegada crítica e racional no sentido de lúcida mesmo, né? Como você vê, ele não fala para entender o movimento também, não se deixar levar por alguns discursos limitados e tecnicistas no sentido de apenas uma finalidade exclusiva alfabetizar nesse sentido, né? Então, ele mesmo vai dizer assim que depois ele é perguntado, né? Mas aquele teu livro, né, de pedagogia, 7 lições que você escreveu, né, que foi um marco lá para a pedagogia, o que tu acha dele? Ele vai dizer, olha, eu penso que eu não escrevi nenhum livro de pedagogia, né? Embora eu tenha muitas observações a fazer. O que eu fiz foi direcionar, então, algumas falas para que, no meu ver, iam exigir, né, do leitor o entendimento desse desenvolvimento e aprofundamento que a sociedade tem passado, né? Então, feita essa menção, né, o Saviani e a Beth vão entender que publicar, então, os referidos roteiros das aulas do autor no original ia não só contribuir, né, mas ia também romper um pouco de algumas discussões estabelecidas na época e também propiciar novos debates nesse sentido, tá? A obra, ela tem 7 partes, então, né? Ele vai trabalhar, então, no primeiro momento ali, 2 sentidos de educação, vai distinguir entre uma educação em sentido mais restrito, né? Que vai abarcar fases infantos juvenis, e a educação no sentido mais amplo, então, quanto estendido para a vida toda, né? Ele vai também definir a educação como um processo contínuo pelo qual a sociedade molda os seus membros a sua imagem e semelhança, né, influenciando continuamente o desenvolvimento individual. E ele também vai abarcar uma interpretação ali logo de começo, quando fala em educação, sobre o entendimento da educação como um fenômeno histórico, né, existencial, social, cultural, econômico, de trabalho social, consciente, exponencial e concreto. Então, ele vai abarcar enquanto um fenômeno holístico que toca, né, os seus tentáculos em todas essas esferas do social, né? Depois ele vai também apresentar a forma e o conteúdo da educação, vai apontar que na prática educacional forma e conteúdo são inseparáveis, né? Ele vai fazer uma crítica muito forte à supervalorização que a gente dá de certos métodos pedagógicos pré-estabelecidos, né? Que se desassociam dos objetivos sociais da educação. Esse encontro do sujeito, ele enquanto, né, um ente ativo na própria dinâmica de aprendizagem, né? Concomitante, ele vai também apresentar uma análise de saber, vai analisar o conceito de saber, né? Vai destacar a relatividade às muitas acepções, né? Vai falar da natureza, então, do saber enquanto natureza existencial, empírica, racional, histórica e fecunda, fazendo alusão para aquele debate que ele faz, então, que permeia
todas as searas possíveis quando a gente fala também ao tocante da educação, né? Ele vai falar, uma das coisas que eu acho mais bonito, o Álvaro vai trazer a educação como um encontro de consciências. Nesse terceiro capítulo, ele vai argumentar que a educação ela deve ser entendida como um encontro entre consciências livres, né? Não como uma mera transmissão de conhecimento. Eu lembro muito de Paulo Freire, né? Da ideia da educação bancária, do depósito. Eu tenho um deposito em você um saber, você então está legitimado a operar com ele, e assim a gente replica esse método bruto, direto, né, que não tem ali uma participação e uma autocrítica do sujeito arrolado na sua dinâmica. Na quarta parte, ele vai focar de novo na educação infantil e adultos, ele vai fazer essa distinção, ele vai investigar muito essas diferenças, né, e vai enfatizar a necessidade, de novo, aqui eu trago a minha crítica, né, de você pensar currículos específicos e metodologias adequadas a cada faixa. Eu entendo que uma formação completa e holística em pedagogia, eu também faço pedagogia, né? Também, como segunda graduação, tenho feito pedagogia. Eu posso dizer, né, por experiência própria, que no meu lugar de fala enquanto estudante de pedagogia também, embora a minha formação inicial seja filosofia, eu não consigo ainda ver um currículo que dê conta do fenômeno completo que é uma educação de adultos, né? Não é só tocar sazonalmente num autor que vai me habilitar para a multiplicidade de experiências que eu vou ter ao lidar com essa modalidade, né? Ele vai pontuar também ao longo da escrita a distinção de modalidade de educação, vai falar como isso é influenciado pelo contexto social, porque se você tem modalidades, você tem finalidades, e finalidades para quê? Por fim, logo ao final, então, ele vai focar muito na participação política e social, vai falar a educação como um elemento essencial, então, para o progresso social, não só um progresso no sentido econômico, né? Ele vai problematizar também, vai falar que a alfabetização é um pré-requisito fundamental para a participação política, né? Uma sociedade, então, que falta essas habilidades, ela vai impor, então, uma falta de engajamento cívico, que ela vai limitar as capacidades de expressão dos sujeitos. E isso vai corroborar também no sentido do que a gente tem enquanto projeto, né? Que a gente pensa enquanto projeto de nação, elevando o nível da discussão, então, para como isso contribui para a redução, então, das disparidades que a gente tem. E, por fim, ele vai questionar o papel do educador e a preparação que a gente dá para esses sujeitos, então. Dito isso, eu quero só mencionar que, em termos de andragogia e de educação para adultos, o Álvaro Vieira Pinto se destaca porque ele promove um olhar muito voltado no sujeito, né? A gente tem que olhar hoje o sujeito de EJA enquanto um indivíduo que já tem uma bagagem, né? Ele está vindo para a educação de adultos. Eu costumo dizer assim que faltam algumas habilidades, mas a pessoa que vem procurar uma formação, até gosto de usar do Elvésio, ele falou formação de adultos, porque na condição de adulto ele construiu casa, ele construiu família, ele comprou um terreno, ele tem uma vida feita. Faltam algumas habilidades, mas a gente tem que nos encontrar enquanto educador e fazer com que o aluno também se encontre nessa dinâmica crítica, enquanto seu papel ativo de ente, nesse processo de... Tem uma frase que eu acho que é do Álvaro Vieira Pinto, que o princípio del hombre es el hombre, ou seja, o princípio do homem é o próprio homem em si, se encontrando nessa dinâmica de sujeito, tá, gente? É isso, então, eu vou fechar a minha fala por aqui. Agradeço a oportunidade e eu quero convidar, então, o Dr. Raimundo Elvésio, né, e o Ayan, para poder falar um pouquinho sobre prática pedagógica e tecnologia, um ensaio teórico a partir da compreensão de Álvaro Vieira Pinto. Obrigado, Ivan. E a sua fala foi extremamente esclarecedora e me ajuda bastante na reflexão que eu e o Aira fizemos sobre a prática pedagógica e a tecnologia. Na verdade, tentativa de ser um ensaio teórico, né? E esse ensaio teórico tem como ponto de partida o seu emprego como referencial do trabalho. Ao longo de mais de 2 décadas de docência no ensino superior, na formação de educadores, nos permite dizer que o célebre Zebiano é Álvaro Vieira Pinto, né? O célebre Zebiano, ele traz um aporte inovador e, ao mesmo tempo, original para a discussão das práticas educacionais, práticas pedagógicas, não só de crianças, não só de jovens, mas
não só de adultos, mas como também colabora para o desenvolvimento de um pensamento filosófico e social autêntico, lastreado nas questões mais candentes do recente processo histórico brasileiro. Partindo da centralidade do conceito de tecnologia em sua obra, pretende-se refletir a nossa experiência pedagógica de formação de professores à luz das categorias de consciência ingênua e de consciência crítica e suas implicações no fazer pedagógico. O Ivan coloca com bastante propriedade uma dificuldade que ele encontra ainda na formação de educadores para adultos. E ele cita o primeiro exemplo, assim, que foi da UFSCar, no início dos anos 80, e aqui na URGS, na mesma época, nós começamos um trabalho também de alfabetização de funcionários, porque nós tínhamos mais de 1/3 de funcionários da universidade considerados analfabetos. Considerados porque o próprio Álvaro diz que o analfabeto não existe, né? O analfabeto é aquele que não precisa ler no seu trabalho. Isso é uma categoria fundamental que me inspira e que me inspirou e que me inspira até hoje. Então, nós fizemos logo em seguida ao curso da UFSCar, esse curso aqui de alfabetização. Isso nos permitiu, eu vou contar um pouco da história para contextualizar. Isso nos permitiu, a nós, professores da Faculdade de Educação, instituir como disciplina inicialmente optativa, aberta a todos os cursos da universidade, não só a licenciaturas, mas a todos os cursos de engenharia, de física, de medicina, do que fosse, né? Uma disciplina chamada Educação de Adultos no Brasil. Essa disciplina foi criada por nós, por mim e pelo professor Augusto Trivinhos, de saudosa memória, né? Um dos grandes pensadores que a universidade teve e que faleceu aos 91 anos, é um chileno, né? Que alguém deve conhecer. Ele tem um trabalho bastante interessante na metodologia da pesquisa, mas ele se dedicou muito à educação de adultos na América do Sul, não na América do Sul. E isso nos possibilitou, mais tarde, criar, pela primeira vez na história da educação brasileira, um curso de especialização em educação de adultos. Era um curso de pós-graduação lato sensu, que era educação de adultos na perspectiva da educação popular. Quer dizer, já trazendo para cá as conceituações do próprio Álvaro Vieira Pinto e de Paulo Freire, de Carlos Brandão, de Dermeval Saviani, da Beth Antunes, e etc, etc, etc. Isso, né, nos permitiu também, mais tarde, instituir como disciplina obrigatória nos cursos de pedagogia. É bom que o Ivan se dê conta disso e investigue isso dentro da faculdade. Nós temos uma área de educação de adultos na faculdade, uma área, não apenas dentro do departamento de estudos especializados, existe a área específica de educação de adultos. Parece que está com o nome de educação de jovens e adultos. Como eu disse naquela conversa inicial, eu não gosto muito do termo. E aí eu vou me permitir discordar um pouquinho do Ivan quando ele se refere à andragogia. Eu, particularmente, entendo que é andragogia, sei que é uma ciência, entendo a necessidade de se aprofundar, mas eu vou pensar que andragogia e pedagogia são coisas diferentes, como ele disse, né? Porque andragogia não é a formação de um homem adulto, simplesmente. Porque a educação, segundo a própria definição de Álvaro Vieira Pinto, quando ele diz que educação é um momento pelo qual a sociedade forma seus membros à sua imagem e semelhança, mas na entrevista que a Beth e o Dermeval fizeram com ele no Chile, ele diz o seguinte, quando a Beth pergunta, o senhor poderia resumir a sua visão sobre educação? E ele diz o seguinte, eu vou ler rapidamente aqui. O caminho que o professor escolheu para aprender foi ensinar. Quer dizer, aquilo que o Paulo Freire diz, quem ensina aprende, quem
aprende também ensina. No ato do ensino, ele se defronta com as verdadeiras dificuldades, obstáculos reais, concretos, que precisa superar. Nessa situação, ele aprende, e nessa situação ele ensina. No meu livro sobre tecnologia, aquele livro lá dos anos 60, nessa situação ele aprende. No meu livro sobre tecnologia, trato da teoria da comunicação que contribui para a análise desse processo. Desse modo, eu fiz a crítica da cibernética. Veja bem, ele chamava, na época, né, a gente chamava de cibernética. O primeiro, me lembro que em 1970, eu acho, né, nós temos o primeiro congresso de cibernética patrocinado pela SBPC, que foi localizado na Universidade Federal da Bahia, em 1970. Ele faz a crítica da cibernética, fiz a crítica da cibernética, encontrando algumas noções que, se não são originais, precisam ser consideradas como fundamentais. Por exemplo, é indispensável o caráter de encontro de consciência no ato da aprendizagem, porque educação é uma transmissão de uma consciência a outra, de alguma coisa que um já possui e o outro ainda não. Isso é, segundo ele, a teoria dialética do conhecimento na cibernética, ou seja, trazendo para a questão da tecnologia. Bom, indo adiante mais um pouquinho, a formação interdisciplinar de Álvaro, né? Que Álvaro foi médico, Álvaro foi professor, Álvaro nunca estudou filosofia, mas é filósofo, Álvaro estudou matemática, estudou física, e é um pensador desenvolvimentista. Nesse sentido, Álvaro, que era um existencialista, com vinculações até com a ação integralista brasileira, é preciso que se diga isso também, né? Álvaro rompe com aquela sua formação católica, com aquela formação existencialística, heideggeriana, como nos disse, acho que me ajuda, Vanderlei, o nome daquela colega que falou sábado, da Unesp. Angélica. A Angélica, né, quando coloca isso com muita propriedade, né, a sua participação no ISEB e a convivência particular dele com Luiz Werneck que morreu agora, né, Werneck Sodré, né, e com Enio Silveira, possibilitaram a ele, que já vinha rompendo, porque quando ele aderiu ao movimento integralista, ele aderiu na perspectiva inovadora. Ele queria aprofundar aquilo para chegar em outro lugar, não ficar naquela coisa, porque quando a AIB surge, ela surgiu como possibilidade de avanço social, político, econômico, coisa que não aconteceu, porque ela se vinculou fundamentalmente à dimensão nazi-fascista, né? Como a gente sabe. No livro 7 lições sobre educação de adultos, e no seu livro sobre o método científico, particularmente ciência e existência, e nas reflexões dele sobre no conceito de tecnologia, ele nos possibilita conectar a educação escolar a conceitos que levem à compreensão crítica da tecnologia e da sua relação com a educação. E aí uma tecnologia que não seja simplesmente técnica, que não seja aquilo que o Ivan coloca no final da fala dele, de uma importação de técnicas estrangeiras, ao invés de produzir e construir técnicas ou tecnologias nacionais de muito menor custo, né? Ou quase custo nenhum, porque a gente sabe que nosso trabalho é um trabalho que não é valorizado, né? Então quase não tem custo, a gente cria ciência, a gente cria tecnologia e isso vai para o espaço, sei lá, ainda bem que vai para o espaço, né? Espero que vá. Então, na sua compreensão de tecnologia e da sua relação com a educação, isso exige a superação do problema do tecnocentrismo, especialmente dentro da própria educação. A compreensão
que o entendimento da filosofia de Álvaro Vieira Pinto era e é uma necessidade na prática docente que fundamenta essa nossa fala, minha e do Airan. As ideias dele expressas em 7 lições para a educação de adultos nos possibilitaram várias coisas. Como eu já disse há pouco, né, nos possibilitaram criar uma disciplina de educação de adultos do Brasil, criar uma disciplina de educação em movimentos sociais, criar outras disciplinas que hoje são do currículo obrigatório, acham que ainda são, né? E a sua preocupação com o analfabetismo, que é uma das coisas que eu não sei quanto tempo eu tenho que cuidar o tempo, porque eu sou falador demais. Uma das suas preocupações se expressa quando ele afirma que analfabeto não é aquele que não sabe ler. Isso, para mim, é fundamental, é especial. Mas aquele que, por suas condições concretas de vida, não necessita ler. Essa afirmação levou-me e levou-nos a buscar um entendimento maior de sua concepção de educação e de analfabetismo. Ok, obrigado. Bem como do entendimento da tecnologia, das tecnologias na vida social. Vieira Pinto, ao relacionar os interesses econômicos e determinado padrão tecnológico, aponta para a necessidade, isso está no conceito de tecnologia, aponta para a necessidade de se estar sempre atento no que se refere à educação. Ao se adotar de maneira acrítica os modelos do campo industrial, que têm, obviamente, seus interesses e suas lógicas, estão sendo incorporadas no campo pedagógico. E, às vezes, muito mal, quase sempre mal incorporadas. A lógica da indústria não pode ser a mesma lógica da educação, né? Por isso, os interesses são diferentes e, fundamentalmente, os resultados e o tempo em que eles ocorrem também são diferentes. Também são diferentes, né? São várias concepções de tecnologia que a gente podia ficar discutindo aqui um monte de tempo, e de projetos tecnológicos, mas já foi muito bem colocado pelo Christian, né? É Christian, né? O Cipriani é o colega que falou antes de mim. Não, antes foi o próprio Ivan, né? E esses interesses que são diferentes, e várias concepções de tecnologia e de projetos tecnológicos, mas fica a impressão que, para a educação, só há uma única forma de tecnologia, que é, basicamente, o que a gente chamava outrora de didática ou pedagogia do CUSP e GIS, né? Era a fala e o quadro negro, a fala e o quadro negro. Hoje a gente encontra tecnologias como, pouco citado também, acho que foi pelo Christian, né? Da famosa inteligência artificial, que eu preciso me aprofundar um pouco mais nisso, porque eu não consigo ainda compreender muito bem o que é isso, né? Embora eu saiba, eu preciso compreender melhor. Nesse sentido, esse fenômeno, né, precisa ser visto no campo da educação como uma grande importância. O problema do homem, ele tem uma maneira própria de ver o mundo. E desse modo de ver o mundo, as ideias dele também apresentam forte implicação no processo de transformação social. E eu não quero me alongar, vou deixar para a gente conversar, eu vou só me dizer o seguinte, que a tecnologia necessita ter centralidade na pedagogia. Na pedagogia, não como condução apenas de crianças. Se a andragogia é condução do homem, pedagogia de pé das crianças, né? Acho que é o Paulo Freire que fala disso na pedagogia do oprimido, me parece, né? Na diferenciação entre andragogia e pedagogia. E ela necessita centralidade, bem como na filosofia da tecnologia, que é o que parece que esse colóquio e que essa rede AVP, né, está tentando fazer e conseguindo fazer, de certa forma, a criação de uma outra tecnologia, de uma tecnologia que atenda aos interesses sociais, políticos, econômicos, etc., do nosso país, no sentido de construção do que eu chamo de uma educação transformadora. E aí, essa tecnologia
tem que estar alicerçada numa epistemologia. A epistemologia da tecnologia, ou a tecnologia da epistemologia. Isso aí nós vamos ter que discutir bastante, né, para chegar a esse ponto. Vendo isso de modo crítico e comprometido com a transformação da realidade de pessoas que se consideram ainda analfabetas, ou totais ou funcionais. Sendo a educação um processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua imagem e semelhança, as concepções de tecnologia e educação necessitam estar comprometidas com o ideário da consciência crítica. Tendo o ser humano como sujeito histórico e socialmente comprometido com o desenvolvimento social, político e econômico da sua realidade, visando construir uma educação que se comprometa verdadeiramente com a transformação dessa mesma realidade. Eu vou parar por aqui, eu não sei se eu ultrapassei os 10 minutos, peço desculpa se eu ultrapassei, tudo bem. E vamos deixar para a gente debater. Obrigado. Então, tá, que ia agradecer também, né? Eu estava pensando assim, vou roubar o Elvésio para mim, meu coentador, né? Mas falas ótimas, né? Mas dando continuidade, então, pessoal, eu gostaria de chamar a professora... Olha, eu vou te dizer uma coisa, Ivan. Gente, tem algum microfone aberto, acho. Ivan, eu aceitaria. É uma forma de me reciclar também. Obrigado. Imagina. Então, dando continuidade, então, pessoal, eu quero chamar a professora e mestre Caterine Moraes e o professor Dr. Nilson Garcia acerca de a educação profissional e tecnológica no Brasil, análise crítica sobre a perspectiva de Álvaro Vieira Pinto. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Sim? Tá. Eu vou tentar colocar aqui uma apresentação que eu preparei. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu não tenho muita familiaridade aqui com o Teams. Então... professor, dá uma olhada no canto direito, na parte superior, ali próximo de sair, tem um compartilhar. Vê se a senhora localiza. Localizei. Uhum. Tenta clicar na opção janela, vê se vai abrir para você. Ou tela cheia. Abriu, Daí agora eu tenho que estar já então com a apresentação aberta aqui na tela para poder projetar ela, é isso? Sim. Ah, tá. Deixa eu só pegar ela aqui rapidinho, então. Tudo bem. Conseguiu, não? Sim, tudo certo. Está aparecendo para nós. Tá aparecendo para vocês? Tá. Sim. Então, deixa eu colocar aqui em forma de apresentação. Só um minutinho. Para mim, aqui não está aparecendo nada, assim, né? Eu estou só vendo vocês, mas não aparece aqui a tela. Para mim está aparecendo, professora. Educação profissional e tecnológica no Brasil, análise crítica sobre a perspectiva de Álvaro Vieira Pinto, Caterine Moraes e Nilson Garcia. Está bem claro aqui para nós. Mas existe uma forma assim, ó. Se tu apertar em compartilhar nas janelas, compartilha só a janela que quer. Ou a tela inteira do Porque agora só tá aparecendo a primeira tela, né, do título. Sim. Eu tentei descer os slides e não consegui. Tá, não, daí eu acho que isso eu consigo fazer aqui a transição dos slides, tá?
Bom, então eu vou começar aqui a apresentação. Então, meu nome é Caterine Moraes, eu sou doutoranda do PPGTE, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade da UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu estou aqui no campus Curitiba. Eu sou professora também do Instituto Federal do Paraná, do campus Curitiba, e eu atuo nos cursos da área de gestão e negócios. E o meu orientador, que me ajudou nessa tarefa de escrever o artigo, foi o professor, doutor em educação, professor Nilson, que também é investigador do PPGTE e também atua hoje no PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho hoje aqui e destacar, primeiramente, que diante da complexidade, né, e da profundidade da obra de Álvaro Vieira Pinto, esse meu artigo, então, ele é uma tentativa de aproximação, né, com o seu pensamento, é um desafio para mim, com certeza, uma responsabilidade também, e, ao mesmo tempo, é um privilégio. Bom, esse resumo do artigo que eu vou apresentar aqui hoje, ele é fruto, então, das discussões que foram realizadas em uma disciplina sobre o AVP, tá? Em alguns momentos eu vou me referir ao Álvaro Vieira Pinto como AVP. É uma disciplina que foi ministrada em 2022 pelos professores Geraldo Pinto e o professor Frederico, acredito que ele é conhecido aqui de alguns colegas, né? E durante essa disciplina nós discutimos algumas obras do Álvaro Vieira Pinto, mas principalmente o volume 1 de Consciência e Realidade Nacional, então, e claro, tivemos também contato com outras obras do AVP. Bom, vou falar aqui, então, começar um pouquinho com a introdução do trabalho, né? Então, como professora e pesquisadora da educação profissional e tecnológica, a gente buscou, então, associar os princípios de educação crítica e emancipatória para fazer, então, a reinterpretação do histórico das políticas e práticas educacionais dentro da EPT. Então, nós buscamos aplicar os princípios e as discussões sobre educação crítica, sobre educação emancipatória e desenvolvimento nacional, para, então, iluminar o desenvolvimento histórico das políticas de EPT no Brasil. Então, uma tentativa de identificar os caminhos possíveis para fazer essa integração desses princípios, dessas ideias, dentro dessa jornada histórica política da educação profissional. Então, uma das perguntas norteadoras desse artigo é como que essas políticas educacionais elas têm incorporado ou omitido esses princípios de autonomia, de emancipação e de consciência crítica, né? Então, nós temos aqui o objetivo do artigo, que foi analisar como os princípios de consciência crítica e educação emancipatória para o desenvolvimento nacional propostos por AVP podem ser, então, aplicados para reinterpretar a história das políticas de EPT no Brasil, tá? Bom, deixa eu passar aqui, então. Essa questão de como esses princípios de educação crítica e Caterine, Oi? Caterine, você tá projetando os slides? Eu não sei se o pessoal está vendo. Eu tô projetando. O pessoal está vendo os slides? Não, acho que fechou a aba, Caterine. Tenta clicar em compartilhar e Ah, vai na tela cheia. Tá bom, vou tentar novamente, pessoal. Desculpa aqui pela minha... Não, tudo bem. Aqui. Tudo certo, estamos vendo. Está na introdução. Isso, passou. Pode seguir, tá? A gente está vendo direitinho. Tá. Então, eu falei do objetivo,
né? E como essa questão, então, dos princípios de educação crítica e emancipatória, então, podem ser efetivamente integrados. Então, isso é uma questão muito complexa, né? Porque ela vai envolver vários níveis de ação, desde formulação das políticas educacionais, repensar, então, a prática pedagógica, formação continuada, entre outras ações. Então, nesse sentido, esse artigo vai discutir, então, como a relação entre formação técnica instrumentalizada, alinhada aos processos produtivos, versus formação de cidadãos críticos e transformadores, então, destacando essa dualidade histórica que vai marcar o desenvolvimento histórico das políticas educacionais de EPT no país. Bom, vou passar aqui. Aí eu apresento as justificativas do trabalho, que foi o que eu acabei de falar agora, né? Então, a gente vai falar sobre análise crítica das políticas de EPT no Brasil. Então, sabendo que a EPT, que é a Educação Profissional e Tecnológica, ela tem uma trajetória que é marcada por esse alinhamento contínuo com o desenvolvimento nacional e que vai se moldando, então, as necessidades econômicas, as necessidades sociais e tecnológicas de cada período. Então, para fazer essa análise, foi essencial entender como que essas forças econômicas e sociais ela têm moldado as políticas de educação profissional ao longo do tempo, né? Quando eu falo de forças econômicas, eu estou falando de demanda de mercado, eu estou falando de globalização e das políticas neoliberais. Então, como que essas forças econômicas e sociais elas têm pressionado a EPT a se alinhar, então, com essas necessidades imediatas da indústria e do mercado global. Bom, passando aqui o slide, então, eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia do trabalho, então, né, que foi uma metodologia com uma abordagem qualitativa, e deixa eu só pegar aqui onde é que eu estou. Aqui, focada na análise crítica de documentos e obras relevantes do Álvaro Vieira Pinto. Então, a gente faz uma combinação de análise documental com a revisão bibliográfica. Análise documental, então, são as leis, decretos, enfim, eu até destaquei umas aqui na apresentação, que é a LDB, a gente faz uma análise da LDB, políticas específicas da EPT, como decretos, leis, enfim. Então, a gente começa a nossa análise na década de 50 e 60, que foi um período, assim, de forte industrialização, e aonde, inicialmente, essas políticas começaram a ser formuladas, tá? E aí, depois, a gente termina na análise da lei de criação dos institutos federais também. E as fontes, então, que a gente utiliza para fazer a fundamentação teórica, principalmente são os livros Consciência e Realidade Nacional, volume 1 e 2, do AVP, 7 lições sobre educação de adultos, e a questão da universidade são, então, as obras centrais que contribuíram para a fundamentação teórica desse trabalho. Bom, então, vou falar rapidamente, sucintamente aqui sobre as obras do AVP e quais foram os princípios, né? Quais foram as ideias principais que nós fomos retirando, então, dessas leituras. Então, eu começo com o primeiro livro, que foi 7 lições sobre educação de adultos, aonde, então, o AVP vai propor uma educação que seja uma ferramenta para a reformulação das práticas educativas. Então, ele vai falar da educação como um meio para a emancipação social e política, e vai falar que essa abordagem ela deve estar focada, então, no empoderamento desses indivíduos, através do conhecimento, estimulando, então, uma ação crítica sobre a realidade à sua volta,
E aí ele vai argumentar que a educação ela deve ter esse objetivo de formar os cidadãos capazes de refletir e agir conscientemente sobre a sua realidade. Bom, um segundo ponto, então, é da educação como uma atividade teológica, ou seja, uma atividade com um propósito definido e direcionado, né? Então, essa questão, por ser teleológica, a educação, então, não é neutra. Ele vai falar dessa não neutralidade da educação, porque ela é manipulada para manter essas relações de poder existentes. Então, o propósito da educação é transformar, né, o educando em um membro produtivo da comunidade. Bom, em outras palavras, né, ele vai dizer que a educação, então, tem como objetivo converter o educando em alguém útil para a comunidade, mas são aqueles que estão no poder que vão determinar o que significa ser útil. Ou seja, são aqueles que estão no poder que determinam quais são os parâmetros do que significa ser útil, né? Então, aqui essa obra ela é inspiradora, no sentido que ela nos desafia a refletir sobre as nossas práticas, né, como educadores, no sentido que nós devemos questionar constantemente quais são as bases dos nossos currículos, quais são as metodologias de ensino. Então, eu trouxe ali também 2 citações que foram retiradas dessa obra, que a educação é um processo pela qual, acho que até foi o colega anterior que apresentou, que falou também, né, que a educação é um processo pela qual a sociedade forma seus membros à sua imagem em função dos seus interesses, e ela vai ser sempre, então, um produto da cultura da sociedade e vai refletir, então, os interesses que são dominantes. Então, nós precisamos aqui nos perguntar, né, quem realmente se beneficia com as nossas práticas educativas. E talvez ainda mais importante é quem pode estar sendo prejudicado ou marginalizado com abordagens que não são críticas, que são menos críticas, tá? Bom, dando continuidade. Professor, só, desculpa te cortar, 2 minutos. Ok, eu vou acelerar aqui. Então, a gente faz também análise do livro Consciência e Realidade Nacional, aonde, então, a gente vai destacar ali várias questões do livro, que vai tratar dessa educação para o desenvolvimento, e vai destacar também a educação, ela deve ensinar os cidadãos a pensar criticamente, a questionar a sua própria realidade, e ele vai dizer que só promovendo uma educação crítica é que a gente vai conseguir, então, fazer essa transformação autêntica, tá? Então, eu trouxe ali uma citação, né? Educação oportuna é a que permite uma consciência crítica suscitar o aparecimento de outra consciência crítica. E o desenvolvimento, então, implica o progresso, a consciência, e esse se acelera pela educação. Outra obra que também foi analisada, que já foi discutida, não, essa ainda não foi, é a questão da universidade, né, onde ele vai falar dessa questão da alienação e do elitismo, então, nas universidades. Isso ele está falando lá em 1960, né, que foi também um período de discussões sobre as universidades e a quem elas estavam atendendo, tá? E aí ele vai falar muito de como que essas universidades podem ser transformadas em centros emancipatórios, que são engajados socialmente, ou como que nós podemos reformular essa educação superior para que ela realmente contribua para o desenvolvimento crítico e social dos estudantes. Então, vai ter essas críticas, então, principalmente a alienação e ao elitismo da universidade, o que nos faz questionar, né, se as universidades hoje, atualmente, elas estão verdadeiramente preparando os seus alunos para enfrentar e transformar essa realidade onde ainda se perpetuam, então, essas desigualdades. Bom, como meu tempo já, acredito que já está estourando, eu vou já pular aqui para o final. Então, só mostrando aqui os resultados, a gente faz, então,
uma conclusão do que é a educação, segundo Álvaro Vieira Pinto. Então, vai destacar principalmente a questão da dualidade, né, da educação como um processo histórico, dual e dialético, e também, ao mesmo tempo, uma capacidade para promover, promover essas mudanças sociais. Desculpa que eu estou apressada aqui, mas aí eu só quero mostrar, então, que a gente faz o percurso histórico das políticas, onde a gente vai analisar desde, então, do início do processo de industrialização do Brasil, que é onde a gente teve, então, o início das escolas técnicas federais, e aí a gente vai passando por 71, durante a ditadura militar, depois 1980, reestruturação produtiva, 1997, então, a reforma neoliberal, e, por fim, a gente vai terminar a nossa análise com a Lei 11.892, de 2008, de criação dos institutos federais. Então, só gostaria de finalizar aqui, lendo essa citação, né, do Álvaro Vieira Pinto, onde ele diz que não é qualquer industrialização que significa o real processo, o real progresso da sociedade, mas somente aquela realizada através do completo processamento das operações fabris e dos verdadeiros agentes do processo nacional. Então, eu teria mais algumas coisas para falar, né, a respeito dessas análises, mas, diante do tempo, eu vou encerrando a minha apresentação por aqui e dizer que, com certeza, a gente abordou também os desafios, né, da educação contemporânea, que é transcender essa função tradicional de preparação de obra, de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, e aí a gente vai terminar, então, falando sobre essa abordagem da educação transformadora, que foca principalmente nessa formação integral dos cidadãos, e onde os objetivos educacionais eles estão alinhados ao desenvolvimento humano e social, e não apenas ao desenvolvimento econômico e ao progresso nacional. Bom, desculpa pela minha fala rápida, eu agradeço pela atenção e fico à disposição para a gente discutir posteriormente. Obrigada. Eu que agradeço, não poderia terminar com uma citação melhor, né? Eu adoro essa frase. Eu quero chamar, então, para compor a nossa roda de conversas o professor Breno Augusto da Costa, que vai falar sobre identidade e libertação, um ensaio a partir da teoria da Revolução de Álvaro Vieira Pinto. Boa tarde a todos e todas. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que o professor Vanderlei nos concedeu, parabenizá-lo pela organização do evento, parabenizar também o Ivan pela condução da mesa. E meu nome é Breno Augusto da Costa, eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho, e sou doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia. Como o Ivan indicou, a minha fala vai tratar da questão da identidade, e eu quero equacionar a questão da identidade dentro de uma interpretação da teoria da Revolução de Álvaro Vieira Pinto. Eu acredito que vocês que já entraram têm algum grau de contato com a filosofia, já perceberam que identidade é um termo bastante tradicional na filosofia ocidental. E, inicialmente, a identidade era uma categoria muito vinculada à lógica ou então à ontologia. E, especialmente na segunda metade do século passado, a identidade veio adquirindo cada vez mais uma conotação diferente, veio se encaminhando para se referir à forma como as pessoas se auto-identificam e podem, por exemplo, lutar por determinadas pautas, lutar por determinados objetivos políticos, sociais, culturais, enfim. E, atualmente, existe uma crítica àquilo que é chamado, por vezes, de identitarismo, ou pautas identitárias. E alguns autores, aí eu poderia citar aqui Assad Haider, eles argumentam que essas formas de luta, elas tendem a diminuir o potencial libertador das lutas da coletividade,
pois elas tendem a dividir os dominados e oprimidos, e dessa forma ajudam a enfraquecer os movimentos de luta que tentam enfrentar as forças de dominação. E então o Assad Haider, por exemplo, chega a escrever uma obra que ele intitula As Armadilhas da Identidade, fazendo referência a isso, a forma como a coesão das lutas coletivas que visam alterar efetivamente a realidade, visam revolucionar efetivamente a realidade, ela é diminuída devido às questões relacionadas a essa apropriação da identidade. Então, nessa fala, eu vou discutir a questão da identidade, tomando essa questão a partir dessa interpretação, desse uso atual desse conceito, dentro da teoria da revolução proposta por Álvaro Vieira Pinto. E, basicamente, a minha pretensão é sustentar que a fecundidade do pensamento de Vieira Pinto, aliás, é sustentar a fecundidade do pensamento de Vieira Pinto para análise, para interpretação e para ação na contemporaneidade. E eu quero, então, defender especialmente a tese de que, em face da pluralidade de posturas possíveis em relação à questão da identidade, a posição mais crítica consiste na integração tanto da conscientização da estruturação das atuais relações de poder, cuja caracterização pode ser feita a partir da noção de colonialidade do poder, do Aníbal Quijano, quanto da correspondente coerência e simetria da luta libertadora. E, para fazer esse trabalho, eu deveria começar fazendo uma retomada da teoria da Revolução de Vieira Pinto. Como o tempo é bastante exíguo, eu vou só indicar alguns elementos centrais. O Vieira Pinto trata da questão da revolução em diferentes textos, mas especialmente em Consciência e Realidade Nacional e na Sociologia dos Países Subdesenvolvidos. Nessa primeira obra, ele elabora uma teoria da revolução a partir da teoria da multiplicidade de contradições do real. Nesse sentido, ele entende que a revolução ela é uma alteração qualitativa do ser da realidade nacional. E, segundo ele, as experiências de revolução burguesa e proletária que existiram na história nada mais representam do que a revolução possível para uma dada comunidade nacional em determinado contexto histórico. Então, o salto revolucionário, a alteração revolucionária, deve ser apreciada nessa perspectiva que o dialetiza sem lhe predeterminar dogmaticamente o conteúdo. Aqui eu cito Vieira Pinto. E, nesse sentido, ele enfatizava que, naquela ocasião, na década de 60, a passagem da condição de subdesenvolvimento para a condição de país desenvolvido era a revolução que estava em vislumbre, sem que isso esgotasse a história e revolução do Brasil. E, por outro lado, o Vieira Pinto, dialogando com a tradição marxista, aí aqui nós temos uma série de dificuldades relacionadas à forma como ele elabora consciência e realidade nacional, a forma como ele foi perseguido, e, por exemplo, a gente tem dificuldade hoje de ter acesso a quais livros ele efetivamente recebeu influência, quais livros ele entrou em contato, criticou e não adotou sua posição, enfim. Então, nós não temos, senão como recurso para avaliar essas fontes de Vieira Pinto, as ferramentas que a história da filosofia, que a sociologia do saber nos oferece. E, nesse sentido, eu diria que uma além, por exemplo, dos diálogos que ele estabelece com Lenin, eu acho que uma das referências principais é exatamente essa teoria da multiplicidade de contradições. E, nesse sentido, a realidade seria cheia de contradições. Cada fenômeno seria composto por uma série de contradições. E, então, nessa elaboração original, seria possível elaborar uma axiologia das contradições. Seria possível, por exemplo, estabelecer qual seria uma contradição principal, que Vieira Pinto indica ser a contradição entre os interesses dos países desenvolvidos de manter a dominação imperialista
e os interesses dos países subdesenvolvidos de alcançar sua libertação e seu desenvolvimento nacional, mas também indicar algumas contradições secundárias, como a contradição capital-trabalho. E é nesse jogo de várias contradições existentes que entra um conceito fundamental na teoria da Revolução de Vieira Pinto, que é o essencial para a gente conhecer a teoria da Revolução dele, que é o conceito de metacontradição, que se refere ao processo da adoção de posturas contraditórias entre si em determinada situação. É como se a pessoa tivesse uma ação antinômica. Então, ao mesmo tempo em que ela se propõe a defender a postura libertadora em relação à contradição de classes que se opõem, a pessoa adota uma postura dominadora em relação à contradição principal, por exemplo, a contradição imperialista. Então, esse conceito de metacontradição oferece a possibilidade de a gente pensar em outros termos, de uma outra forma, a questão da identidade. E eu acho que seria principal, seria um elemento essencial dessa reflexão que eu proponho aqui, a gente descobrir a articulação entre essas diversas formas de relação de poder. Aí aqui, eu proponho enquadrar essa questão em uma filosofia da libertação. Quando a gente fala filosofia da libertação, o sentido imediato do termo, provavelmente, vocês devem remeter, por exemplo, ao movimento filosófico nascido na Argentina entre o final dos anos 60 e início dos anos 70. Aqui, eu quero trazer um outro sentido que eu desenvolvo melhor na minha tese de doutorado, filosofia da libertação em um sentido metafilosófico, como uma disciplina da filosofia que trata das formas de dominação e de libertação. Então, por exemplo, em Marx, em Engels, a gente encontraria essa questão da libertação, da dominação sendo discutida, assim como em Vieira Pinto, Francis Fanon, Bartolomé de las Casas, vários outros filósofos e filósofas da história da filosofia. E, então, eu acho que pensar essas formas como as diversas formas de dominação se articulam entre si, poderia ser equacionada para pensar a questão da identidade. E aqui eu proporia uma reelaboração da relação que essas contradições têm. Ao invés de ter um pensamento axiológico, eu pensaria de uma forma arquitetônica, sugerindo que existe uma contradição fundamental, que ela é a base para todas as demais, e que existem contradições estruturantes e que determinam a forma de resolução dessas contradições. Eu já atingi aqui os 10 minutos, então eu encaminho aqui para o encerramento da minha fala, indicando o seguinte, tal como eu apontei anteriormente, a posição mais crítica é aquela que integra tanto a conscientização de que existe uma estruturação de diversas relações de poder, seja a relação de poder da dominação do trabalhador, da exploração do trabalhador, seja a relação de poder que domina o sul global, que domina os países subdesenvolvidos, seja as relações de poder que dominam a pessoa negra, dominam o indígena, tal como mostram, tal como denunciam, por exemplo, um Francis Fanon. E a gente deveria ser capaz de perceber essa estruturação e a relação entre elas e propor formas de ação que garantam uma coerência e simetria dessa luta libertadora. Então, a gente deveria considerar, por exemplo, que existe sim a contradição capital-trabalho, existe sim a contradição entre o machismo e a libertação da mulher, mas a gente deve oferecer formas de resolução e enfrentamento para elas, mas também não se descuidar da libertação geopolítica, das formas de enfrentamento às diversas ações geopolíticas. Eu sei que a fala poderia aprofundar determinados momentos, mas como eu já atingi o tempo, inclusive eu até ultrapassei um pouquinho, eu encerro aqui minha fala e agradeço a oportunidade. Tá ótimo, professor. A gente que agradece. Então, por fim, para encerrar, a nossa última fala é do professor Leonardo Maia, sobre ontologia nacional e desenvolvimento no pensamento de Álvaro Vieira Pinto. Bom, bom dia a todos e todas. Boa tarde, já, na verdade.
Estão me ouvindo bem, né? Acho que eu estava me ouvindo bem, acho que o som está bom, sim, né? professor. Gente, boa tarde. Eu estou, enfim, aqui desfoquei aqui, mas eu estou numa rede porque, né, no meu apartamento o sinal de internet acaba que na varanda ele funciona melhor em alguns momentos, e é o caso hoje. Então, estou aqui mais lá lado de fora. Bom, começando com aqueles agradecimentos, saudações de praxe. Queria parabenizar o Vanderlei e a organização pelo evento, muito interessante, muito importante, variado, né? Fiquei admirado, a primeira vez que eu participo de um evento da rede de Álvaro Vieira Pinto, ter 90 inscritos me pareceu uma coisa assim salutar, né? E num sábado, tudo isso. Saudar também os meus companheiros aqui de mesa. Eu, infelizmente, tive um compromisso, eu perdi parte da comunicação do Cristian, mas peguei a segunda metade toda, e também as demais pessoas que estão participando, colegas que estão participando do dia de hoje, nas outras mesas e no sábado passado, né? Bom, como a gente sabe, o dia de hoje nacional não vai ficar marcado pelo evento Álvaro Vieira Pinto, mas por um outro acontecimento que se sobrepôs, né? Muito mais importante do ponto de vista popular, midiático, que foi a morte do Silvio Santos, né? Fiquei aqui hoje de manhã pensando nisso, né? Do aspecto curioso, pitoresco, de você no mesmo dia ter um evento sobre Álvaro Vieira Pinto e o falecimento do Silvio Santos. Que curioso país esse nosso, né? Produzir figuras tão distintas, tão distantes como podem ser um Álvaro Vieira Pinto e um Silvio Santos. E fiquei tentando pensar algum aspecto de aproximação, de algum modo, né? Enfim, o que poderia ligar uma figura e outra? Eu realmente não consegui. Eu acho que nós temos um país plural que nessas horas se mede justamente por essa diversidade, pluralidade que o Breno acabou de apontar aí tão bem na comunicação dele. E talvez o único traço de proximidade seja justamente essa contradição, né? Como sempre acontece, né? Num evento desse tipo, né? Em que alguém de renome, né? Falece, aparece sempre a famosa frase jamais será esquecido, alguma coisa desse tipo, né? Para sempre será. E talvez o nosso desafio em relação ao Vieira Pinto seja justamente o oposto, né? Não deixar que ele seja para sempre esquecido, né? E injustamente esquecido. Então, eu acho que assim começo a minha apresentação, reforçando os parabéns à organização. Diferentemente de alguém, né? Com a óbvia importância de um Silvio Santos, né? Eu acho que não é o caso de negar isso, né? Eu acho que merecido, inclusive, é um grande comunicador, mas, por um lado, é absolutamente injustificável alguém com a grandeza, né? No seu campo, no seu próprio campo particular, que teve o Álvaro Vieira Pinto, está votado, né? A um desaparecimento já em vida, de algum modo, e que, de algum modo, perdura até agora. Bom, então, esse evento, no mínimo, tem essa perspectiva de tentar reaver essa figura tão cara para nós, tão importante para o pensamento nacional e para os dias de hoje do Brasil, né? Bom, isso, então, de algum modo, serve de preâmbulo, de introdução ao problema, como um fait divers, né? O problema que eu quero abordar inicial, que é o fato, né? Já que eu vou ser o último a falar, de algum modo recuperando parte do sentido geral que foi apresentado, né? Que isso que nos reúne, né, num evento desse tipo, né, num evento sobre alguém como Álvaro Vieira Pinto, tem por trás de ser uma espécie de razão que a gente poderia dizer negativa, né? Negativa. Porque, digamos, o sintoma, o símbolo, né, que move essa reunião, uma reunião como a nossa, né, é de que o país declinou, de que o país deixou de se pensar, né? Ele encontrou uma situação já há décadas, né, de um rebaixamento inédito, ou ao menos um rebaixamento que justamente essa geração do Álvaro Vieira Pinto, né, ou as primeiras gerações do século passado, buscaram enfrentar de maneira crucial, decidida. Tentar estabelecer um Brasil pensado e, a partir disso, um Brasil projetado. Então, de algum modo, né, esse declínio, né, esse rebaixamento, essa decadência que o país experimenta, ao menos do ponto de vista da sua autopercepção, da sua teorização sobre si mesmo, da perspectiva de problematização, dentre outras estratégias, né,
faz surgir ou define uma desse tipo aqui, né? Como é o caso nosso, de retomar, né? De retornar a experiências de outros tempos. Ou seja, o que aconteceu? O que se passou para alguém como Álvaro Vieira Pinto, né, um instituto da importância do ISEB, ter caído quase que num completo esquecimento, né? Não representar efetivamente quase nada do ponto de vista concreto, material, né, de maior significação para a própria academia brasileira, né? Agora, essa estratégia de retorno, essa estratégia de retomada, ela também apresenta um risco maior, eu diria até, de uma outra impotência, de uma nova impotência. O país é hoje impotente, uma percepção geral, ou ao menos, né, nesse sentido particular, de se pensar, né, de se criticar, de se tomar como problema, mas também não é certo que esse retorno a nomes, né, anteriores que buscaram essa via, buscaram essa orientação, seja ela própria uma boa solução, uma espécie de antídoto a isso, né? Para usar o termo vulgar, né, em que isso não é, por exemplo, uma espécie de saudosismo, né? Ainda que mais sutil, mais refinado, né? O ISEB, os anos JK, o governo Jango, as reformas de base, o Álvaro Vieira Pinto, né? Então, sem sombra de dúvida, né, o grande desafio nosso, né, não é simplesmente revisitar o Álvaro Vieira Pinto, né? E eu acho diria que a grandeza geral dessas comunicações que me precederam hoje tiveram essa tônica, né? Não simplesmente de retomar um Álvaro Vieira Pinto no passado, um Álvaro Vieira Pinto ultrapassado, de algum modo, que corroboraria, né, a situação particular, em linha geral, do pensamento dele ainda hoje, né? Mas estabelecer com ele, com o pensamento do Álvaro Vieira Pinto, uma espécie de encontro realmente potente e potencializador. Como é que isso seria possível? Bom, da minha perspectiva, o que me interessa em particular é o compromisso que o Álvaro Vieira Pinto estabelece, ele mesmo, né? Não sendo, como já foi dito pelo Ivan e pelo professor Elvésio, se não me engano, né? Não, apesar de não inicialmente eles terem uma ligação com a filosofia, não tem nem sequer formação nenhuma, né, acadêmica, ao menos em filosofia, tem formação em medicina, mas ele se liga à filosofia, né, acaba se doutorando em filosofia, mas eu acho que a verdadeira, a efetiva ligação dele com a filosofia não se dá apenas através desse momento de formação, né? É importante dizer isso, né? Porque justamente, talvez em qualquer disciplina, mas talvez particularmente na filosofia, né, apenas a mera formação acadêmica, técnica, né, como filósofo ou filósofa, não torna ninguém um filósofo no exercício real, né, e mais poderoso, mais relevante dessa atividade e ação filosófica, né? Então, eu acho que é importante marcar isso. A verdadeira filosofia, o verdadeiro sentido e valor da filosofia, né, digamos assim, a sua verdadeira potência, aquilo que ela de fato pode, né, a sua tarefa, portanto, a sua responsabilidade, se apresenta para ele quando do ingresso no famoso ISEB. Porque ali, de fato, está marcado uma espécie de compromisso, né? Professor, desculpa te interromper, 2 minutinhos. 2 minutos, estou ligado. Quando começa a falar, o tempo já... Mas, enfim, então vou muito resumidamente apontar para o final, e depois isso aqui vai certamente se desenvolver de outra forma, como artigo. Para marcar isso, eu acho que a gente precisa entender o ISEB da perspectiva do Álvaro Vieira Pinto, segundo, pelo menos, esse tripé, digamos assim, né? Que é a ideia de, no caso dele, né, de pensar uma filosofia, mas que tem com inspiração profunda essa ideia que se torna um conceito, talvez, primeiro conceito, possivelmente nacional, não digo só do Álvaro Vieira Pinto, digo um conceito nacional, por excelência, que é o conceito de desenvolvimento, que é o conceito que ele reivindica acima de todo e qualquer outro, né? E veja bem, quando a gente diz desenvolvimento, nós estamos justamente deixando de dizer, que é um equívoco, ao meu ver, a ideia de desenvolvimentismo. São coisas distintas. E tanto é assim que o desenvolvimentismo, a ideia, como se diz, enfim, aparentemente, a primeira expressão, o primeiro uso desse termo no Brasil se dá através do Fernando Henrique Cardoso, que nunca foi, na verdade, um grande defensor do desenvolvimento. Então, ele já marca esse conceito de uma forma pejorativa.
Mas, enfim, então essa perspectiva do desenvolvimento, que é um conceito que, no caso do Álvaro Vieira Pinto, vai aparecer como uma espécie de, não um terceiro termo, uma terceira via, mas um termo a mais a se, digamos, unir, se juntar ao binômio tradicional reforma e revolução. Ou seja, o desenvolvimento seria possivelmente a alternativa nacional, efetivamente brasileira, à ideia de uma oposição necessária entre reforma e revolução. Por isso, eu acho que a gente deveria evitar identificar de imediato desenvolvimento e desenvolvimentismo, porque, em relação ao desenvolvimentismo, colou-se, como nós sabemos, o rótulo de um mero reformismo. Né? E eu acho que nunca foi essa a perspectiva do Vieira Pinto. E, para fechar o terceiro polo, a partir dessa junção filosofia e desenvolvimento, ainda também como espécie de movimento preliminar, né, disso que ele está propondo, a filosofia assume um aspecto particular, que o Breno até já marcou, eu não vou na mesma direção dele, né? Ele alternou, agora me fugiu o primeiro termo, por uma arquitetônica. Perfeito. Eu acho que é um aspecto que está presente no Vieira Pinto. Mas eu acrescentaria outros mais. Eu acho que esse aspecto de invenção, né, o aspecto de inauguração, de instauração, ou seja, um aspecto constituinte, ontológico, heurístico, genético, também que tem que entrar na análise que a gente faz da grande filosofia que ele está buscando, que ele está procurando determinar, para o Brasil, afinal, começar a poder pensar e aparecer através dela. É claro que ele não é o único, né, a fazer esse movimento, é aquele que talvez possa fazer esse movimento na direção mais estritamente filosófica. Enfim, dado aí a exiguidade do tempo, eu queria apenas marcar, então, esse tripé inaugural. Né? Ou seja, uma passagem à filosofia, uma articulação da filosofia com o desenvolvimento, e através desse uso, né, muito particular da noção de desenvolvimento, uso singular, uso próprio, né? No máximo, se a gente quiser dizer, um uso nacional, efetivamente, entender a perspectiva, a partir da filosofia do desenvolvimento, de um pensamento verdadeiramente heurístico, genético, ontológico, posso usar sem dúvida a palavra do Breno, arquitetônico, mas que tenha um valor de fato fundante em um país que até então, no sentido filosófico estrito, não começou ainda a se pensar. Não começou ainda a se pensar. Então esse seria talvez o grande compromisso a se extrair da filosofia do Álvaro Vieira Pinto, ainda hoje. Ainda hoje. Enfim, é isso. Agradeço a possibilidade. Se tiver a chance de responder as questões, a gente tenta esclarecer alguma coisa a mais. Obrigado, abraços. A gente que agradece, professor. Então, pessoal, assim, dado o adiantado da hora, a gente só queria agradecer também, né? A gente meio que deu uma acelerada aqui. É difícil fazer uma vida caber em 1 hora e pouca, né? Mas o Álvaro Vieira Pinto, com certeza, contribuirá sempre, né? A gente já se compromete de antemão, né? A gente conversava com o Vanderlei a num segundo momento, depois, revisitar essas discussões, né? Então, Vanderlei, está com você. Agradeço a presença de todos e todas. E aí convidamos vocês para, então, entrar lá na sala lá do StreamYard para darmos continuidade. Fica aqui o nosso grande abraço aos comunicadores. E aí aquilo que o Ivan colocou, nós vamos, em sessões posteriores também, nós vamos convidá-los também para estar trabalhando questões nos processos formativos, tá bom? Grande abraço e até lá. Ô, Vanderlei, só um minutinho antes de você sair. A gente tem que entrar na página do outro evento ou assiste pelo YouTube? Pelo YouTube. Isso, o link está aqui. É pelo YouTube. Assiste pelo YouTube, né? Ok. Tá bom, então obrigado. Até já. Nos vemos lá. Tchau, pessoal.